Fala, gente, mais uma quarta-feira sensacional, né? Semana passada a gente teve a visita aqui no podcast do Vinícius Rockenbach, do Olá Joinville, do Joinville em Dobro. Foi um bate-papo maravilhoso, sensacional, né? E é assim, toda quarta-feira sempre um convidado extraordinário, e nessa quarta-feira, vocês vão saber daqui a pouco, o meu convidado, que também tem muita história para contar. Mas antes de conversar com ele, eu tenho que agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no projeto de cultura que é o nosso podcast. Estou falando da Casa do Capitão, do meu amigo José Lopes. Almoçar e fazer o seu evento não tem lugar melhor que não seja a Casa do Capitão. O Laboratório Promed, do meu amigo Giscardi, espalhado por Joinville para melhor de atender. A Web House Soluções em Nuvens, você que tem problemas em armazenar seus dados da empresa, fala lá com o Guts da Web House que ele resolve para você. Daniel Gomes Imobiliária, Grupo Babitonga de Engenharia, a InfoHouse Informática, Duplicar e Gráfica Expressa e a CID Relojoaria e Ótica, e que eu não trouxe o relógio para me dar de presente para o meu amigo Fernandinho Santa Clara, mas Fernandinho, eu vou lá no Instituto levar o relógio que o Cid deu de presente para te dar. Eu faço questão de ir lá te levar e de repente convido até ele para a gente entregar. Seja muito bem-vindo ao Dialogar para Avançar. Esse convite já te fiz há bastante tempo e por questões de agenda, mas que bom que deu certo agora. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui batendo papo conosco. Eu que agradeço, Boa. Obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui, falando com você, como você falou, né? Esse convite já foi feito há algum tempo e aí conseguimos através da nossa agenda. E estou aqui para ter um papo legal, falar um pouco da minha história, o porquê aqui em Joinville, porquê também morar aqui em Joinville, né? Fixar residência aqui na cidade de Joinville, também do nosso projeto social, que é o Instituto Fernandinho. Então eu creio que vai ser uma hora de muito papo gostoso e que todos os telespectadores fiquem contagiantes com a nossa história e com a minha história também, que me trouxe até aqui no esporte. Não tenho dúvidas que o telespectador vai olhar esse programa e dizer, meu Deus, quanta história tem esse moço. Eu conheci o Fernandinho já tem um tempo, né? Por um acaso da natureza, de profissional, né? E de lá para cá a gente criou um laço de amizade, um laço de afetividade, e eu acompanhei quase praticamente para e passo a criação do Instituto Fernandinho, né? E que nós vamos conversar com ele sobre isso, mas antes eu não posso deixar de perguntar quem é o Fernando? Da onde veio, como surgiu, o que fez da vida, qual é a tua história? Então, o Fernando, né, que é o Fernandinho, conhecido como no mundo esportivo, né, é Fernando Alves Santa Clara, natural da cidade de Ilhéus, 42 anos, pai da Ana Catarina, do Fernando Henrico, do Augusto Benito e marido da Rosane de Oliveira Santa Clara, criciumense, né. Eu sou baiano, bom nordestino, né, filho de Maria das Graças Santa Clara e Tomires Batista Santa Clara, né? Irmão do Adalberto e o Adriano. Então, uma família pequena, né? De dois irmãos só, eu sou o mais velho. E o Fernandinho, para quem não sabe, ainda é um baita craque de bola, mas profissionalmente já deixou de jogar já tem um tempo, mas quando eu vestia as camisas não fazia feio, né? Então, como é que surgiu essa história do futebol? Tu tem história, teu pai era jogador, família como é que é? Como é que aconteceu? Bom, então, tem, né? Eu acho que, claro, como a gente tava falando ali nos bastidores, né? Não tem como, é dom. Existe um dom, tal, nasceu, já sempre gostei de jogar futebol, mas o meu pai, sim, sempre jogou futebol amador na minha cidade. Aqui, lá na Bahia, tem o futebol, que são de várias cidades, né? E o intermunicipal, chamado intermunicipal. Amador. O amador, né? Então, meu pai sempre jogava, representava não só a seleção ali de Ilhéus, mas outras também, né? Na parte amadora. E desde os 5 ou 6 anos de idade, meu pai
falar pra minha mãe, ó, vou estar jogando em tal lugar, de manhã, saímos de manhã, e aí ele me levava. Só voltava no final do dia com ele. Então, sempre acompanhei meu pai jogando futebol. Nasci na beira do campo, verdadeiramente na beira do campo, da casa da minha avó até o campo onde eu praticava futebol desde criança, não dá 15 metros de distância, né? Então, nasci verdadeiramente dentro do campo. Então, foi aí que veio essa vontade de jogar futebol, esse gosto de jogar futebol, né? Sempre gostei, né? Eu brinco até com meus filhos, né? Meus filhos, esse dia fomos olhar bicicletas e tal. Ah, pai, poxa, compra uma bicicleta para você. Eu falei, felizmente não vai dar certo, porque eu não sei montar bicicleta. Acredita? Eu sei dar uma bicicleta no campo, agora andar de bicicleta não vai dar. Sim, eu não sei montar bicicleta, porque aí eu falei pra ele, né, as dificuldades que era, né? Normalmente minha primeira chuteira foi com 12 anos de idade, né? Isso porque não foi nem ganha pelo meu pai, né? Então significa dizer que a tua família é uma família de origem humilde, né? Sim, de origem humilde. Cansei apesar do sacrifício que a minha mãe, meu pai fazia, né? Era numa casa com 12 pessoas, morava com primo e tal, então era meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos, o irmão do meio, que depois quando mais novo nasceu, eu já estava quase saindo, né? Então fiquei pouco tempo, né? Porque eu saí de casa com 12 anos para 13 anos, né? Que eu saí para jogar futebol. Já saí para jogar futebol com 12 anos para 13 anos de idade. Então, até lá, né? Minha mãe tentava, meu pai, com todas as dificuldades, cansei de ir para falar. Isso eu passo para os meus filhos, que claro que eles têm que ter ciência disso, né? Que a vida não é fácil, né? Cansei de ir para a escola com fome, e às vezes passava nos becos lá e arrancava uma manga verde com sal, limão. E aí, legado, isso né? A história que te forjou esse homem. E claro, isso depois com o tempo depois que você a partir de quando que eu fui para jogar futebol e aí comecei a morar com outros tipos de pessoas, cultura diferente e tal, e aí comecei a competir, né? Porque apesar de o futebol é um esporte em conjunto e tal, mas você briga pro teu espaço, qualquer outro espaço. Então cada dia que passa você tem que mostrar o que você é, e como a gente fala, né? A gente tava falando aqui do nosso amigo ali, Bandock, né, tal, e aí passou um filme, que nem sempre não é o craque que vai se destacar, não é o craque que vai ser o atleta profissional de futebol, e sim que demonstrar que quer, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Eu tenho o meu irmão mais novo, né? O Adriano, sempre foi um bom atleta. Nossa, precisa ver esse camarada jogar. Você olhava assim, cara, por que ele não foi? Porque ele não chegou onde eu cheguei, né? E depois você vai ver o porquê, né? Ele já foi criado de outra maneira, já teve outras coisas, ele não passou o que eu passei, né? A dificuldade, né? Então, quando ele começou a jogar, eu saí para um time, Elton, que era catuense, né? Eu, com 12 anos, morava com os caras de 20 anos, que era profissional, não tinha concentração para 12 anos de idade. Primeiro, hoje não, hoje o Ministério Público, tanta coisa que tá em cima, né? As pessoas antes não, a gente convivia com as pessoas, com adultos, morava com adultos com 12 anos de idade. Significa que tu teve que ficar mais velho antes do tempo. Completamente. Eu não tive, é tanto que com 15 anos eu já estava no profissional da Catuense, né? Então, porque lá eles não tinham a base. Então, eu só joguei lá para um infantil deles que ficava na cidade de Salvador, porque a Catuense não é na cidade de Salvador. A Catuense é na cidade de Alagoinhas, que fica uns 200 quilômetros. E aí, final de semana, eu ia para lá, jogava pela uma escola da Dona Del, que representava a Catuense na época, e ia jogar lá que antes não era nem esse sub-15, sub-10, né? Era infantil, dente de leite, dente de leite, e eu jogava com eles. E aí eu amadureci muito rápido, fui obrigado a amadurecer muito rápido, fui obrigado a me defender, a criar uma personalidade muito rápida, né? Porque senão a gente era atropelado, né, dentro da concentração. Sempre franzino, né? Sempre franzino e tal. A gente brinca, né? Hoje eu brinco a gente tem um grupo lá da Catuense, uns mais velhos, outros infelizmente já não estão mais conosco, assim, e todo mundo falava, caraca, Fernando, cara, você é guerreiro mesmo, cara, porque, os caras sacaneavam demais contigo. Eu cansei de acordar às 3 horas da manhã, os caras profissionais botavam a arma, olha só, profissional, isso que a gente fala é 97, né?
né? Ano de 97 Sim. ali, 97, 96, 97. Os caras botavam arma, chegava bêbado, botava arma. Seu Juvenil, vai lá, vai. E a gente botava, não só eu, mas outros, ia lá e ficava andando, fazia fileirinha indiana, tal. Os caras botavam a gente pra fazer um encontro no frio e tal. Cara, muita coisa que a gente passava. E sem contar que, assim, eu acho que o único momento na minha vida, Elton, que eu não pensei completamente em desistir, mas bateu aquela vontade de voltar para casa, foi quando meus 13 anos, quando eu completei 13 anos, aí foi descoberta uma tuberculose em mim, né? Aí esse foi um período que foi muito difícil para mim, porque por mais que eu já estava forjado, né? Já tinha um ano lá, já tinha criado uma casca já com os mais velhos e tal, mas isso aí eu sofri muito, porque quando foi descoberta essa tuberculose, e aí sempre foi, né? Hoje muita gente não sabe, mas a tuberculose ainda mata muita gente. Milhares de pessoas morrem ainda no Brasil inteiro por causa da tuberculose. E nessa época, né? 30 anos atrás aí, era mais ainda, né? Uma coisa muito difícil. E quando foi pego a tuberculose, quando foi a descoberta da tuberculose, ela já estava muito forte, né? Meu pulmão esquerdo tinha uma mancha enorme no meu pulmão, né, esquerdo, e eu tinha que ficar 8 meses sem praticar nada, né, fazer tratamento. Antes eu pesava 50 quilos, eu fui para 35 quilos, Meu Deus. E além disso, né, aí que foi a parte mais difícil, mais dolorosa, que até hoje, assim, eu não falo com algumas pessoas, meu próprio grupo que tem lá, tal, porque eles esqueceram, né? Mas eu nunca esqueci, né? A maneira como eu era tratado, a maneira como eles olhavam para mim, e tipo, você imagina um garoto de 12, 13 anos sem pai, sem mãe, e um pessoal de tudo maiores de idade chamando você, seu tuberculoso, sai daqui, não quero perto, sai daqui, seu tuberculoso, porque a tuberculose, quando ela estava já no meu corpo, ela estava muito alta, né? Muito forte. Então eu tinha que eu tinha que comer separado, meus talheres eram separados de todo mundo, imagina, 28 pessoas numa concentração morando, e eu tinha que comer no horário separado, né? Então era muito difícil. Chegava no horário de dormir, eu suar de meia-noite, tinha que trocar todos os lençóis, porque batia uma febre muito forte, né? Tomar medicamento até voltar ao normal e tal. Fiquei muito tempo dessa maneira, então foi o momento mais difícil da minha vida. Ali quase que tu retrocedeu. Quase. Assim, eu só não voltei para casa porque meus pais não souberam. Eu não tive coragem. Aí a gente fala, poxa, por mais que meus pais, famílias, origens, precárias, enfim, por mais as condições que eram precárias em casa, mas eu sei que o amor era muito grande, né, da minha família, dos meus avós, tal, eles não iam permitir que eu continuasse lá. Então, tu não falou nada, não. Meus pais só souberam, depois que eu tinha, isso foi com 13 anos, eu já tinha 21 anos, logo depois que eu voltei da Europa, porque depois eu fui pro Vitória, o Vitória me vendeu. Então, aí agora vamos entrar nessa história da carreira, até nós chegar na história, até chegar em 21, quando tu conta. Tu tá na Catuense com 13 anos. Isso. Certo? Fiquei até os 15. E aí, com 15, tu joga... Profissional da Catuense. Profissional da Catuense, o Baianão. Baianão. Uhum. Aí acaba o campeonato, o profissional da Catuense Baianão, aí o Vitória me compra. Porque, tipo, eu era o mais novo, né? Imagina, 15 anos jogando campeonato. Jogando bem. E o Vitória, naquela época, tinha o Petkovic vindo lá de fora, sim, né? Isso, porque imagina, eles atletas do Real Madrid, enfim, né? Porque tinha passado pelo Real Madrid, ninguém conhecia, mas era um cara de nome, né? E o Vitória trouxe, o Petkovic tinha vários jogadores naquela época. Com o Petkovic. Contra, né? Então, você imagina, o Vitória no Catuense. Na Catuense, então, tinha o Vitória era uma seleção, né? Imagina, sim. Horrível. Acho que o Dida jogava nessa época, não? Não, o Dida já foi em 94, foi 2 anos antes, 3 anos antes, na verdade. O Dida era um pouco antes, e depois o Dida saiu, mas um pouco antes. Mas o Vitória tinha essa fama de fazer jogadores. Vários jogadores da seleção brasileira. Tem Vampeta, o Rodrigo, lateral direito, tipo, muitos jogadores. O Vampeta não jogou contigo, né? Não, o Vampeta não, só contra depois, mas não, na época já tinha saído também. O Vampeta, era uma geração... o Vampeta nessa época já estava no Corinthians. Um pouquinho mais velho um pouco. Isso, já é mais velho. Aí o Vampeta já estava no Corinthians já. Mas o Vitória tinha. E aí quando traz o Petkovic, os holofotes acabam... E aí todo jogo contra, né? O jogador contrário queria dar vida, né? Então. Falar, vou fazer meu nome aqui. E eu nunca esqueço, porque foi um campeonato que o Catuense caiu.
tudo pra dar, né? Mas o Catuense caiu, mas tu subiu. Não, então, a Catuense caiu, mas eu sempre coloquei na minha cabeça, falava assim, ó, independente do que aconteça, eu tenho que fazer a minha parte, porque apesar, como eu acabei de falar, né, o futebol, ele é conjunto, né, mas existe dentro daquilo individual. Quando o cara vai olhar, ele quer olhar a tua performance, claro, né, independente se perdeu de 4 ou 5, mas a minha performance sempre demonstrava personalidade, às vezes a gente perdia de 3, 4 pro Bahia, Vitória, até de 5 também, cara, mas eu driblava, eu ia pra cima, eu chutava bola em gol, porque eu sempre chutei muito, muito forte. Então, eu fazia aqueles lançamentos bonitos que naquela época, né, naquela geração sempre gostava, né, 90 para 2000, aqueles lançamentos longos, aqueles lançamentos longos nas costas dos defensores, aí dava aquele chapéu, aquelas canetas com meio campo, aí era tudo abusado, abusado, né? E tu jogava em que posição nessa? Eu era meia, eu era o 10, imagina, eu era o 10 da Catuense com 15 anos. Eu era o número 10 da Catuense com 15 anos, então todo mundo por si só, todo mundo já olhava, né? Mas aí o Petkovic saiu do Vitória para tu assumir a 10 ou tu foi reserva? Não, então, aí como é que foi a história? Eu fui pro Vitória, aí eu já fui pro Vitória, aí acabou o campeonato baiano, e eu imaginava, falei, cara, o que eu vou fazer? Eu ganhava R$35, Elton, eu fui pro profissional, cara, o salário mínimo, acho que naquela época, eu acho que era 300, era 200 e pouco tal, e eu ganhava nem um salário mínimo, cara, um jogador atleta profissional, 10 do time não ganhava um salário mínimo, eu ganhava R$35. No último mês que acabou o campeonato, eu ganhei 70, porque a financeira confundiu, já tinha me dado um adiantamento, e ela me deu 70, foi bem na hora que a gente foi embora pra casa. Vou ficar calado. Pô, uma semana depois. Não tinha telefone celular, né? Não tinha. Mas telefone de casa. Mas o telefone tocou. Foi aqui é o financeiro da Catuense. O Fernando está? É quem deseja. Fernando, tu tá? Não, tô não! Não, mas olha como é que é, né? Todo mundo olha, né? Depois o Fernandinho, onde eu cheguei e tal, mas essas histórias, elas são bacanas, porque elas nos fortalecem, né? E assim, aí acabou o campeonato, Elton, eu com medo, né? De, se na primeira divisão tá desse jeito, imagina na segunda, time Catuense e tal. A necessidade. Caiu! Vamos botar nas minhas costas e aí eu cheguei... O craque do time não resolveu! Eu cheguei em casa, tal, eu lembro, né? Eu nunca esqueço, né? E eu lembro como hoje, era num domingo, e aí o telefone tocou às 10 horas da manhã, minha prima chamou, porque meu apelido lá é Feco. Todo mundo chama Feco. O pessoal da Catuense quer falar contigo. Aí me chamou, aí o Genivaldo, que era o supervisor. Ô, Fernandinho, tudo bom? Fala, ô Genivaldo, tudo bem? Então, olha só. E tu já tinha contrato com a Catuense? Não, tinha contrato ainda, não. Tudo certo. Não, eu tinha um contrato longo, né? Porque era novo, né? Era jovem, então tinha um contrato. Na verdade, que era um contrato de gaveta, né? Porque não poderia fazer contrato antigamente. Sim. Só que eu, pela minha idade, poderia jogar 3 atletas sem contrato no profissional. Naquela época permitia. Sim. Então eram deles. Então eles faziam o contrato. E é o chamado contrato de gaveta. Tinha um contrato, mas ele não era dado entrada na CBF, ficava lá guardado. E aí o Genivaldo ligou e falou assim, olha só, tem uma caneta e papel aí? Eu falei, tem sim, só um minuto. Aí foi lá, né, telefone lá de discar, né, aquele telefonão que era na época ainda, e aí falou assim, olha, anota aí, você vai precisar, você tem que ir na Polícia Federal. Eu falei, caraca, olha só, você tem que ir lá na Polícia Federal, o seu pai tem que ensinar isso, tal, e no final, aí ele falou, sabe pra que é isso aí? Eu falei, não, você precisa tirar o passaporte. Eu falei, hã? Como assim, cara? Normalmente pegava o busão, o passaporte, e tirava o passaporte. Então, você está sendo emprestado pro Vitória da Bahia. E eles vão fazer o Vitória vai viajar para fora do país e você vai viajar com o pessoal dos juniores do Vitória. Vai viajar para os Estados Unidos, depois você vai para a Europa. Aí ele brincava comigo. Então, você tá esperando o quê? Já vai logo, rapaz. Já desliga o telefone e fala pro teu pai, pai. Aí eu chamei meu pai, tiramos o passaporte, e aí já fui direto pro Vitória, aí, né? Tu foi emprestado pro Vitória. Emprestado, eu cheguei no Vitória, tipo, cara, o Vitória é o celeiro de atletas, né? Sim. Na época saiu muitos jogadores da seleção brasileira, 30% dos jogadores da seleção brasileira era do Vitória da Bahia. 30% dos jogadores da seleção brasileira era a Vitória da Bahia. Então, todos ali, juniores, eles já tinham jogadores juniores já tinham mais de 10 passagens pela seleção brasileira.
de base, né? De tudo. Olímpica, enfim, era assim. E aí quando eu cheguei lá, os caras, esse moleque vai vir pra onde? E eu ia tirar espaço de alguém que já tava lá, né? Pô, então você imagina, nunca tinha mal e mal de viajar de ônibus. Aí eu cheguei lá, fiquei 15 dias treinando. Aí fui para os Estados Unidos. Ficamos um mês nos Estados Unidos, aí fazendo uma temporada lá nos Estados Unidos, ensinando os americanos também, como intercâmbio, disputando competições, ensinando os americanos. E depois nós fomos para a Europa. E lá na Europa nós fomos para Inglaterra, Holanda, Irlanda do Norte, Alemanha, cara, vários países e disputavam vários campeonatos. Com 15 anos de idade. Aí eu já tá isso. Aí quando tu sai da casa da tua mãe com 12, tu nunca imaginou que isso acontecesse. Não, nunca, né? Nunca imaginei. Tinha um sonho. O cara tem um sonho. O meu sonho é jogar na Europa e tal. Não. Nem isso, assim, não. Eu tinha um sonho. Sabe o que era meu sonho, cara? Porque assim, eram diferentes. Hoje em dia, né? Os adolescentes, enfim, eles já são mais espertos, né, para esse tipo de coisa, já tem os próprios pais que induzem eles, algumas coisas. Não, simplesmente, cara, eu gosto de jogar futebol, eu quero jogar. Depois, se eu for jogar, foi alguma coisa. Segundo, eu quero ter alguma coisa que eu possa ajudar, pelo menos botar comida na minha casa. Simplesmente era isso, esse é o meu sonho. Aí tu no Vitória viaja, aí no Vitória, fica fora. Eram 3 meses de empréstimo. Eram 3 meses de empréstimo, nós ficamos 2 meses e 15 dias fora. Mas no primeiro 1 mês e meio já de Vitória, o Vitória adquiriu o passe. Porque quando eu fui eu era reserva, né? Porque já tinha um time montado, era reserva. Os Estados Unidos era reserva. Aí quando foi as competições principais na Inglaterra, que era Manchester, né? Então, Liverpool, vários times disputavam, né? Boca Juniors aqui. Então, aí eu fui, no decorrer do campeonato, eu comecei a jogar, eu entrava, fazia gol, dava passe, fazia gol, e aí quando eu fui para as principais competições, eu comecei a ser titular. Aí quando eu comecei a ser titular, a gente foi campeão de 2 competições, aí o Vitória automaticamente nem esperou. Aí eu lá mesmo eu fui comprado. Eu recebi a notícia lá de ser comprado. Não tinha luva nessa época. Tinha luva? A gente tinha direito. O que acontece? Na época o Vitória, a Catuense comprou acho que foi R$180 mil. A gente tá falando 1990. Sim. E o Vitória nunca comprava jogador. Eu sou um dos pouquíssimos atletas, né, a ser comprado pelo Vitória. O Vitória é um clube que faz jogadores, né? Então era muito difícil. Era muito difícil. Então, e ainda, inclusive, a base era tão forte, porque quem sustentava o profissional era a base do Vitória. Sim. Sabe? Porque era dinheiro de vendas que era o que mantinha o profissional. Então, quem estava na base, você tinha muitas regalias, né? Muita regalia. Você tinha direito de custo. Eu ganhava R$35 na Catuense, né? Quando eu viajei com Vitória, eu ganhava $50 por diária. Por dia. $50 por diária. Entendeu? E tipo, na época ali era o dobro do que eu ganhava em um mês no Vitória. Um dia. No Catuense. Era o dobro do que eu ganhava na Catuense, entendeu? E era a diária que tinha que pagar. Mas nessa transação, hoje em dia é fácil. Não. Tem, né? No contrato, tem 5%. Tem. Mas por si só, ele tinha, a gente tinha direito a 5%, né? O atleta tinha direito a 5%. Só que assim, cara, os times enrolam, fazem um monte de coisa. Mas a única coisa que eu tive, assim, de sorte, porque quando eu fui pro Vitória, o Newton Mota, que era o coordenador, tal, ele sabia da minha situação. E quando ele presenciou tudo isso, ele viu que a Catuense não ia tal, e ele conseguiu retirar uma grana lá e pegou mais outra grana, e na época, no valor de R$15 mil, eles conseguiram que foi R$15 mil que eu comprei a casa para meus pais. Cara, na tua cabeça a missão já estava resolvida. Dar com 12 anos de idade, sair para jogar bola e tal, e deu uma casa nova pro pai e pra mãe. Já, na tua cabeça, se ali acabasse o futebol, já meio que resolvia, né? Era isso, de tanta coisa, do simbologismo disso, né? O que representava isso, claro, né? A representatividade, você vê um filme, né, cara? Vê um filme na cabeça, caraca, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu tava lá ia pra escola, passava necessidade, de vez em quando eu passava na casa da minha tia, né? Frieira no pé, bicho de pé. Da minha falecida tia Conceição, né, passava que era sentido aí, de vez em quando eu passava na casa dela, e aí, tio, tem um feijão, aí eu ia lá, ainda pegava
as colherzinhas de feijão com farinha e ia, que ela conseguia, né? Eu brincava com ela depois e os tempos se passaram, né? A situação era outra, né? E aí ela sempre brincava comigo. Tia Conceição, tem R$1, sempre era assim, R$1. E isso pegou toda vez que ela me via, desde quando depois que eu me transformei o Fernandinho mesmo, né? Aí tia, cadê meu real? É muito legal essa história. E Fernando, aí tu tá no Vitória como juniores, né? Aí o Vitória fui como junior, era profissional da Catuense. Sim. Aí o Vitória juniores. Fiquei mais um. Aí o Paulo Carneiro queria que eu subisse pro profissional. Aí o pessoal da base não me permitiu, falou que eu precisava amadurecer, melhorar alguns fundamentos, outras coisas para poder estar no profissional. Mental. Tudo, né? Eu tinha, quando eu cheguei no Vitória, eu tinha 55, 57 quilos. E quando eu cheguei, primeiro jogo meu no Vitória, eu tinha 70 quilos. Então eu ganhei 10, 12 quilos de massa muscular. De massa muscular. 12 quilos de massa muscular. Isso faz uma diferença. E é claro, muita, né? E ainda, o Vitória ainda não queria, um ano depois, o Vitória ainda queria que eu esperasse mais um pouco, mas aí o Paulo Carneiro não me permitiu, né? Porque tava ficando... era impossível, entendeu? Eu continuar na base. Porque, tipo, eu era o maior artilheiro. Eu comecei a ser os maiores artilheiros da história do Vitória, porque eu era um meia que fazia gol na base. Muito gol. Teve uma matéria pro Globo Esporte, né? Esporte Espetacular, lá do domingo, né? Que eu fiz 9 gols no jogo, sabe? Assim. E aí, contando da base, né? 9 gols no jogo. Então, eu fazia muito gols na base. Aí todo mundo fala, como? E aí. E sempre assim, o time intermediário como Vitória, na parte profissional, eles pegam jogadores de Palmeiras, de Flamengo, tal, aqueles caras que não estão jogando, paga bem mais caro, né? E aí os caras viam o cara lá na base, outros atletas lá, por que não bota o cara pra jogar e tal? Não era. E aí eu fui nessa pressão. Aí eles me levaram pro profissional. E nessa época o Pet já tava, não? Não, aí o Pet já tinha saído. Tava pro Flamengo, né? Já tinha saído. Aí o Pet saiu. Aí meu primeiro campeonato brasileiro como profissional foi em 99. Pelo Vitória. Pelo Vitória. E aí foi... Isso com 18 anos? Isso. 17 para 18 anos. E aí foi aonde, com 17 ia completar 18 anos ainda. Foi com 17. Porque quando quando acabou o campeonato de 99, eu fui para a Taça São Paulo, aí eu voltei. Pô, ainda tinha idade junior. Isso, fazia, ainda tinha 3 anos ainda, 3, 4 Taça São Paulo. Eu fui pra Taça São Paulo, aí eu voltei. Quando eu voltei, me apresentei no profissional, e aí tava jogando e tal, aí veio a oportunidade de poder ir pro Porto, né? Aí o Vitória me vendeu pro Porto. Foi muito novo. Aí eu tinha, porque eu faço aniversário em abril. E tu só podia ir com 18. Com 18 anos. Então aí eu tinha que ir pra janela de junho. Certo. Né? De verão. E eles acertaram tudo com o Vitória e disse, vamos segurar agora a assinatura de contrato para ele ir na janela. Isso. Aí eu fui em junho do ano de 2000, eu fui para lá. E lá no Porto ficou quantos anos? Mais 3 anos, 2 anos e 2 temporadas. E fez sucesso lá? Não fiz sucesso lá. Não fez sucesso lá? Não fiz porque... Não deu certo? Na verdade, o que acontece? Joguei, eu acho que quase 40 e poucos jogos na equipe B e pouquíssimos jogos. Eu joguei 12 jogos na principal, foi muito. Por quê? Eram épocas diferentes. Quando eu cheguei no Porto, Elton, pra você ter ideia, o atacante era Jardel. Então, pra você ver porque assim, eu tava pegando uma época de jogadores, cara, os caras credenciadíssimos, que ainda faltavam alguns aninhos ainda pra parar, né? E ainda era uma época que jogar em Portugal eu era estrangeiro. O brasileiro ainda era estrangeiro lá. Não é como hoje né? Que eu chego em qualquer... Hoje tem time lá que tem 10 brasileiros, entendeu? É porque o brasileiro não, isso. Então lá, pro Portugal não. E antes não. Eu era considerado como estrangeiro. Então para você jogar no Porto, na nossa época lá, a maioria dos atletas que vinham de outras nacionalidades eram todas seleções. Então você tinha jogadores da seleção da Iugoslávia, seleção da Tchecoslováquia, seleção da Hungria, então tudo desses países, entendeu? Não eram países... mas eram de seleção. Mas eram seleção dos seus países. Então como que você vai, né? O meu goleiro lá era Vitor Bahia, foi Barcelona durante anos, ídolo do Barcelona, Vitor Bahia. Então você vê, então era um time, o Deco. O Deco. Eu era Porto. Então o Deco tava lá, cara. E o Deco era o 10. Eu sempre fui meio também. Como é que você vai jogar?
Então foi pouquíssimo usado, né? Uma ou outra vez na Liga dos Campeões, aí na Copa de Portugal, Campeonato Português, joguei alguns jogos e tal, mas pouquíssimos. E aí começou a vir, isso é normal, qualquer ser humano, jovem, aí bateu a vaidade, né? Aí bateu a vaidade. Quero jogar. Eu quero jogar e quero aparecer, entendeu? Tipo, porque, cara... porque lá eu fui vendido, o Vitória ganhou muito, eu tinha um salário legal, mas não era. E aí, se você fica só a mercê desse contrato, depois o contrato acaba, aí você sai do Porto e vai lá pro, sei lá, um time pequeno em Portugal, não sei. Não, mas ou vai pra um time de terceira, quarta divisão. Porque você não tem minutagem, você não tem nada. Aí foi aonde eu quis voltar, né? Eu quis voltar para me poder ser reconhecido. Na verdade, era isso. Era um sonho. Tipo, cara, eu sou nordestino, irmão, aqui de Ilhéus, cara. Pô, só eu sair daqui, estar em algum lugar, poxa, já sou grato demais, mas eu quero que as pessoas saibam quem eu sou, eu quero ser reconhecido aí pela minha cidade, né, pelo meu país, enfim, eu quero voltar pro Brasil. Aí foi onde eu voltei pro Vitória. Aí eu voltei pro Vitória, fiquei mais um pouquinho no Vitória, aí depois eu fui pro Paraná Clube. Aí veio aqui. Paraná Clube Brasileiro, 2003, Paraná Clube. Aí foi onde tudo. Aí o negócio. Aí deslanchou. Faltou, minto. Pode. Antes do Paraná Clube, o Vitória, Paraná Clube. Aí recebi o convite de vir pro Caxias. Mas olha só, a história do Caxias, sabe essa história do Caxias? Isso em 2003. Não, 2003. Quando eu voltei, fui pro Vitória. Tá. Olha só, pro Vitória. Olha que loucura. Da Liga dos Campeões pro Portugal, eu parei aqui em Joinville, no Caxias, que tinha acabado de subir da primeira. Sim. Tá, mas sabe por que eu vim pro Caxias? Na verdade, eu aceitei o convite do Nereu Martinelli, que era amigo do meu empresário e tal, e eu já tinha conhecido o Nereu Martinelli, só que eu achava que era o Caxias do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Porque o Caxias estava na segunda divisão, então eu falei, tá, o Vitória tá na primeira, eu quero jogar, cara, não me importa onde que é, eu quero jogar, eu quero aparecer, eu sei da minha qualidade técnica. E no Vitória tu não tava jogando? No Vitória eu tava chegando no Vitória, o Vitória quer lá, contrata, aí traz fulano e quer botar o cara no banco, traz ciclano, como eles dizem lá, refugo do Palmeiras, refugo não sei o que, os baianos falam, o nordestino, refugo no tal time, e os caras vêm aqui, aí quando tá brigando pra não cair, aí quer botar os moleques pra jogar, né, porque, não, aí os caras mandam os caras embora, claro, aí ficava sempre nessa, falando, eu quero, eu tenho que me desligar, tenho que cortar esse cordão umbilical do Vitória, aí foi onde eu aceitei vir pro Caxias, que era do Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei achando que era o Caxias, mas Deus sabe todas as coisas, né? Foi aí, a partir do Caxias, que eu fui o melhor jogador do Campeonato Catarinense, toda aquela campanha do Caxias, aí eu fui pro Paraná Clube, 10 gols no Campeonato Brasileiro, que o Paraná Clube, né? O Paraná Clube montou um time que até hoje é conhecido como o Quarteto Fantástico, né? Que aí Lúcio. Não, Flávio Lúcio não, ainda não. Lúcio Flávio ainda não é? Não, porque o Lúcio Flávio nessa época ainda foi depois. Porque aí o que acontece? Nessa época lá, aí foi eu, o Reinaldo, que era do La Corunha e tal, Atlético Mineiro, Reinaldo, Marquinhos, que é aqui do Avaí, que é ídolo do Avaí, e o Caio, que depois teve no Flamengo, tudo mais, um Caio baixinho, não é o Caio. Não é o Caio. Não é o Caio, na Globo não. Não, outro Caio, então nós somos o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Sim. Primeiro foi o Cruzeiro, com 100 gols, nós fizemos 80 gols, o nosso artilheiro foi o Reinaldo com 31 gols. 31 gols. E aí veio Paraná Clube, Criciúma, aí foi o Grupo Angeloni junto com o Criciúma que comprou. E tu teve uma passagem no Vasco ou não? Então, aí eu fui pro Criciúma. Aí Criciúma, joguei um ano no Criciúma na Série A, Criciúma também, aí machuquei, aí o Criciúma caiu pra Série B, e aí quando eu voltei, né, também, né, pelo que eu tinha demonstrado no Campeonato Brasileiro pelo Criciúma, o Criciúma foi ficando pequeno, e aí que veio a intenção do presidente, no momento para mim, porque eu representava, o Criciúma começou a ficar pequeno, né, devido a outros clubes que queriam que eu fosse jogar, e aí foi onde o Criciúma me emprestou pro Vasco, aí onde fui lá pro Vasco, aí lá pro Vasco... E aí depois vou parar com essa conversa de Vasco, porque eu sou Flamengo. E aí não dá, tem lembranças ruins do Fernandinho contra o meu Flamengo, né? Mas aí pro Vasco foi aonde foi muito, pro Vasco foi
foi onde o Brasil inteiro começou a me conhecer. Porque você sabe, né? Brincadeiras à parte, você é flamenguista, né? E Vasco e Flamengo, cara. Vasco, Flamengo, esses times têm muita massa. O Nordeste jogar no Flamengo, Vasco. Hoje Corinthians, contra, né? Hoje Corinthians, né? Flamengo, contra o Fluminense, contra Botafogo, é jogar contra muitos torcedores, isso te dá uma visibilidade muito grande. E tu estavas no centro do futebol, né? Sim, no Rio de Janeiro. Rio e São Paulo ali, né, é um centro do futebol. Lógico, tu tem Minas, tem o Rio Grande do Sul, com o Inter, mas Rio e São Paulo é o que há no futebol. Não existe, os holofotes estão lá. É só ver o resultado do Flamengo agora, recentemente com a Betano. O maior patrocínio de camisa das Américas. Né? Isso é muito... isso é a estratificação da força que o Flamengo tem em termos de levar a gente aonde for. Não só no Brasil, mas quase em todo o planeta tem torcedores do Flamengo. Bom, aí tu foi pro Vasco, destruiu lá no Vasco, e aí depois disso foi para fora de novo, para a Europa? Depois do Vasco, cara, como todo aí, o Vasco ele abriu muita porta, né? Porque você jogando, como eu falei, a gente era surreal. Você chegava em qualquer lugar, aeroporto, aquela coisa toda, você tá lá, o Brasil inteiro já te conhece, né, cara? E aí, a partir daí, acabou o Campeonato Brasileiro, só que eu pertencia ao Criciúma. Né? Eu pertencia a Criciúma. Então, o Vasco houve problema financeiro, aquela coisa, fica, não fica. Eu tive que voltar pro Criciúma, mas aí foi muito rápido. Eu voltei pro Criciúma, só disputei o Campeonato Catarinense, onde eu fui de novo o melhor jogador e tal. E aí foi onde eu fui contratado pelo Cruzeiro. Eu tinha 3 opções: Cruzeiro, Corinthians ou Japão. Aí eu preferi ir pro Cruzeiro porque a proposta de contrato, não vou dizer nem financeiramente, gestão de carreira. A gestão de carreira era bem interessante, né? O treinador era o Dorival Júnior, foi o treinador que me pediu. O treinador do Corinthians já era o Leão. O Leão já era um cara muito estável, né? Que briga com todo mundo, aquela coisa toda. Então foi o ano também que o Corinthians caiu, né? Em 2007. Ainda bem que E o Japão era uma língua diferente. E o Japão era diferente. Então, tipo, como eu tava em ascensão, e aí pensava também em ir pra uma seleção, né? Então, pra te falar, não. Então, agora já era o pensamento já é diferente. E o time do Cruzeiro era um bom. O time do Cruzeiro tava como, tipo, era tríplice coroa, aquela coisa, só que tava reformulando, né? Aritizaba tinha saído, Alex, então aquela galera do Cruzeiro tava toda indo embora. Tinha permanecido o Fábio, entre outros e tal. Aí foi onde eu cheguei no Cruzeiro. Então aí essa minha parte do Cruzeiro já veio. Aí depois eu tava um tempo no Cruzeiro, aí veio o Ramires, né? Aí Ramires que é daqui, né? Isso, o Ramires, né? Que saiu daqui do Jack e tal. Aí nós fomos montando outra cara de Cruzeiro, né? Tipo, jovem, né? Com algumas coisas, com alguns já mais maduros, mas nem tanto conhecido e tal. E que foi onde a gente foi dando liga e tal. Foi onde a gente chegou às finais da Libertadores, né? Foi onde foi a minha maior decepção no futebol, né? Não ter ganho naquela final de Libertadores por Estudiantes lá. Dentro de casa, né? Dentro de casa. E depois disso, aí... O Cruzeiro foi pro maior rival. Foi pro Atlético. Foi pro Atlético. Nossa. Meu contrato tava acabando, mudança de gestão. São poucos jogadores que conseguem fazer isso. Acho que são, na minha história, na história entre Cruzeiro e Atlético, acho que são 8 atletas só, no máximo. A gente fala direto, né? Sim. Então, agora o Dudu, antes do Dudu, acho que eu era o último. Agora tá chegando, foi o Dudu agora que saiu do Cruzeiro e foi pro Atlético. Então acho que na história, acho que são 8 a 9 atletas que fizeram isso. Sair diretamente de um time pro outro. E a amarelinha? Tu chegou na amarelinha? Então, na divisão de base? Isso, aí na divisão de base, poucos, mas aí o que aconteceu? Por quê? Eu sou nascido em 81. Né? Então existe um cronograma logístico, né, de idades lá, porque as categorias que iam na época que iam contratado, não, é o 84, o 82, quem é de 82, não sei o que, tal, e sempre teve essas coisas nessa época, né? Hoje mudou muita coisa, e mudou. Então a seleção, mas eu não me preocupava muito, porque eu vinha muitos exemplos na base do Vitória, cara, dezenas de atletas que passavam pela seleção brasileira, quando a gente ia ver, nem chegava no profissional. Não virava nada. Não, nem chegava no profissional, né? Nem chegava no profissional. E aí, só que depois do Cruzeiro, né? Titular absoluto do Cruzeiro, batedor de pênalti oficial, né? Num clube grande como o Cruzeiro, que contratava vários atacantes, né? De nome, renomados, e eu como lateral esquerdo sendo batedor de pênalti oficial. Aí tu já tava na lateral esquerda. Isso, já tava na lateral esquerda, né? Isso foi uma mudança que veio aqui no Criciúma,
né, aqui no Criciúma, e aí foi houve a mudança. Tu tinha esse cacuete, isso, né? Porque eu era força, bater falta, de... muito força, deixar o cara na cara do gol. E aí, quando eu tinha força, eu também chegava para atacar, claro, né? E aí fui pro Atlético, aí já era o Vanderlei Luxemburgo, foi o Vanderlei que pediu minha contratação, né? Professor. Eu só saí do Cruzeiro. Professor. É assim, eu só saí do Cruzeiro porque houve uma demora, né? Antes de renovação. Aí com essa demora saiu o Adilson Batista, que era o treinador. Aí saiu o Maluf, que foi pro Atlético, né? O nosso gestor, né? Foi pro Atlético, contratado pro Atlético. Então aí saiu os Perrelas, né? Saiu também os Perrelas e tal. E aí ficou uma coisa meio, vai, faz isso. Foi demorado. E eu recebi a proposta direto, né? Com o Vanderlei Luxemburgo ligou e falou: Kevin, como é que eu vou dizer não pro homem? Não tinha como, né? Muito pouco. Aí eu fui pro Atlético. É muito pouco. Aí fiquei lá no Atlético, né? 1 ano e meio no Atlético. Aí depois do Atlético, fui pro Vitória, de novo, repatriei pro Vitória, aí já, tipo, outro jogador, né? Já entrou com o status de... Não, né? Sim, aí já era outra coisa. Outro o cara aqui, né? Chegou outro patamar. O líder, né? O cara como líder, Vitória, enfim, tal. Aí Vitória, aí Fortaleza e Ceará, também nos 2 rivais. Joguei no Fortaleza e depois Ceará. E como é que tu veio parar no Joinville Esporte Clube? O Joinville foi o Nereu. Nereu de novo. O Nereu, ele tava... Eu não sabia... Aquele ano do Caxias, só voltando um pouquinho... 2003. Aquele ano vocês foram vice-campeões estadual. Vice-campeão, vice-campeão. Aquilo foi uma roubalheira lá em Florianópolis. Isso, lá, aquele gol lá, tomou um pênalti meio que... Eu fiquei indignado, rapaz. Eu tava no Nestão aqui... Eu meti uma bola na trave, lá no travessão, embaixo, em cima, acho que 40 e poucos minutos do segundo tempo. E não entrou. E aí depois... Tu já tava no fim de carreira quando veio pra Joinville? Não, né? Não, assim, eu tava com 34 anos, acho que é 34 anos, mas eu tava jogando ainda. Em alto nível. Cara profissional. Eu era capitão do Ceará, enfim, a gente tinha acabado a Copa do Nordeste, o campeonato, aí tava começando a Série B, aí o Lisca, o treinador, saiu, o Lisca veio pra cá. E aí aí o meu contrato tava acabando também com o Ceará, e aí vai a coisa da renovação. Aí os caras, por causa disso, né? A idade, tá vendo não sei o quê, vamos renovar, aí quer né? Eu falei, isso, valores, mas cara, não existe isso, e é o que você tá demonstrando dentro de campo, entendeu? Pô, não machucava, tava jogando, titular, muitas vezes capitão, enfim. Treinando, entendeu? Então eu não aceitava, e aí foi nessa mudança aí foi onde eu recebi a ligação do Nereu, né, que aí eu não tinha renovado lá, né, aí o Nereu conversou comigo, poxa, vem pra cá, só que aqui o Jack tava na zona de rebaixamento, né, mas assim, a minha esposa é catarinense, né, eu gostava de morar aqui, e eu não pretendia morar no Nordeste, eu sou nordestino, mas não pretendia morar lá, então quando surgiu essa oportunidade, eu não pensei 2 vezes, nem quem estava na gestão na época, eu nem pensei, nem era nem a parte financeira, quando o Nereu falou, aí conversou com o Johnny Staff, que era o presidente na época, né, que é o dono da Romaço, e tipo, o Johnny tá indo e tal, ele vai assumir isso. Eu falei, não, Nereu, sem problema nenhum, tal, como é que vão fazer isso? Não, vamos. E eu aceitei de bate-pronto, cara. Por quê? Porque eu já visibilizava morar por aqui. Tu já tava pensando daqui tipo a 1, 2 anos, isso, assim, com 36, 36, eu já quero jogar menos, quero estar num ritmo desacelerando, né? Meus filhos também, né? Um já tava quando eu vim pra cá, com 8 anos, né? 8 anos, a minha esposa de Criciúma, mas daqui nós tivemos coisas aqui também, né? Em Criciúma e tal. Eu falei, cara, então tá tranquilo. O Sul, eu sei aqui, eu sempre gostei, morei em Curitiba, morei aqui, né? Então, sei como que é a qualidade de vida daqui também, no lugar. Eu falei, poxa, bateu, coincidiu. Deus sabe todas as coisas, né? Aí eu vim pra cá. E aí aqui em Joinville começa uma nova história. Aí aqui em Joinville começou... Sim, aí o Joinville foi o último clube teu. O Joinville foi o único profissional. O último clube. Aí encerrei a carreira. Encerrou a carreira aqui. E aí começa uma nova história que eu quero começar a contar agora, que é essa ideia de, através do esporte, você ajudar meninos carentes, né? É a tua história revivida. Minha história, e eu falo assim com propriedade, né, com maior simplicidade, quando todo mundo me vê lá na Vila Paranaense, no estádio, e me vê durante o dia, todo lugar, ajudando lá o pessoal, tal, cara,
Aí tem uns que olham assim, é o Fernandinho mesmo, pergunta pra ele, aquilo ali é o Fernandinho, mas cara, assim, eu saí, da onde eu saí, cheguei onde eu cheguei, né? E como eu saí, né? Porque eu te contei, comecei com tantos anos e tal, mas não, eu queria falar agora, né? Quem tá falando do Instituto, porque o Instituto e da onde eu saí, porque eu saí de projeto social. Então eu vi um cidadão lá chamado Chicão, que foi meu treinador, né? Da escolinha, que ele trabalhava numa empresa de água lá, né? Na cidade de Ilhéus. Ele ia de madrugada trabalhar, chegava às 2 horas da tarde, fazia o que ele tinha que fazer, cuidar dos filhos, e ainda tinha o espaço das 4 horas até ficar das 4 horas, quase às 6 horas da tarde para dar treino para nós. Então, cara, com tanta coisa para fazer, o cara cansado, trabalhar de madrugada e ter esse tempo para um cara como eu, como outros que estavam lá. Tempo, dedicação e paixão, né? E paixão, né? E, tipo, não era só chegar lá e simplesmente pegar o colete e dar, né? E contar a história e falar um monte de coisa, porque ele já tinha ido morar em São Paulo, as dificuldades, as coisas, então passar isso pra nós, né? Todas essas coisas que a vida né, é difícil, mas tem possibilidade, sim, entendeu? Passar toda essa energia positiva, né? E da maneira dele, né? Mas da maneira dele, ele criou semente em mim. Lógico. Do jeito. Não pode ter criado em outros, mas a gente não consegue, né? Todo mundo, né? Mas é o que o Instituto faz hoje. Bom, hoje na verdade, a semente, ela cai, né? E ela germina para alguns, né? Para alguns, né? Então, aquela semente foi plantada no meu coração. Claro. Né? E desde quando eu recebi meu primeiro contrato, meu primeiro salário ali, né? No Vitória e tal. E eu falei assim, quando eu recebi meu primeiro salário com o Vitória, eu falei, caraca, um dia eu vou fazer alguma coisa então por alguém também. Vai chegar uma época que eu vou fazer algo. Mas assim, Elton, de coração mesmo, assim, seriedade, eu falo para vocês, que eu falo para todo mundo. Eu sempre tive isso no coração, fundar uma instituição, né, para crianças carentes, enfim, sem fins lucrativos, mas eu não tinha ideia que eu participaria disso da maneira que eu participo hoje. Né? Que uma coisa é eu vou ajudar. Vou ajudar. Outra coisa é fundar o Instituto, leva meu nome. Ok, tem pessoas que estão lá, faz cada um capacitado para aquilo, para fazer a coisa acontecer, enfim, e simplesmente eu vou lá, atendo, olho, tal, como acontece na maioria, mas, cara, a gente sabe de onde a gente veio, né? E quando a gente começa a ver a raiz da coisa, né? Onde a coisa acontece, você começa a gostar da coisa, cara. Às vezes eu vou lá visitar o Fernandinho, eu vejo o tanto de carinho que ele trata, não só as crianças que ele cuida, mas também dos pais das crianças, né? Porque se não olhar para os pais da criança, é eles que têm que te ajudar na formação, né? Porque educação vem de casa. Né? O que o Fernandinho faz lá é ensinar eles ou tentar descobrir talentos. Mas a educação vem de casa e por isso tem que ter essa interação com os pais, né, Fernando? Sim, Elton. E como você falou, carinho, né? Lá, nós temos, como a gente fala lá, né, nos projetos, né, de lei de incentivo, outros, nós temos lá nesse projeto, tem quantos CPF? 200 CPF, se fala 200 CPF. Mas lá não é só CPF. Lá tem o Matheus, lá tem o João, lá tem o Isaac, que já está há 5 anos, que eu conheço o nome da maioria deles, tudo chama pelo nome. Quando eu chego lá, quando eles estão lá treinando, eu entro lá dentro do campo, né, com os professores, aí eu chego lá, aí eles falam, professor Fernandinho, eu falo, fala Isaac, fala Matheus, fala Kaique. É um orgulho pro menino que está começando agora, escutar da boca de um professor, do cara que daqui a pouco ele olha no YouTube, vê os lances do Fernandinho, vê na televisão, vê e tal. Porra, o professor Fernandinho me chama pelo nome, cara. Então, Juliana. Então, porque hoje nós, né, como nós falamos, nós temos hoje 260 crianças no Instituto, são 260 crianças, sendo que 200 crianças são na parte esportiva. Hoje nós oferecemos aula de futebol, tênis de mesa, jiu-jitsu, capoeira e voleibol. Isso nós temos tanto masculino como feminino. Né? E é bem misto. E você já foi lá, você já viu, nós temos crianças com aspecto autista, né? Temos crianças com deficiência com quadrilha de motora, psicomotora, enfim, nós temos criança especial. Não tem acepção de pessoas. Não tem acepção de pessoas. Hoje nós temos a Priscila,
né? A Priscila, ela vai fazer 19 anos. Ela tá lá conosco, porque ela é especial. Que legal. Aham, ela tem 19 anos, ela tá lá conosco, ela é especial. E o irmão dela também tá lá conosco, né? Participa da aula de capoeira e aula de futebol. Então, não é só uma escolinha, não é só ir lá para praticar o esporte, né? Hoje, o nosso projeto lá, nós contamos com a nossa coordenadora pedagógica, né? Nós contamos com a nossa psicóloga, hoje nós temos uma assistência social, né? Uma estrutura, né? né? Uma estrutura, porque a gente entende que muitas crianças, hoje nós recebemos crianças migrantes e imigrantes, né? Os imigrantes são venezuelanos, temos haitianos, os migrantes que vêm tanto do norte, Belém, Amazonas, enfim, lá que é Manaus, né, que vem para cá, que vem trabalhar nas grandes empresas aqui, e eles chegou aqui sem alicerce, né, sem nada, né? Muitos deles numa casa com um amigo lá que mora 5, 6, dormindo só num colchão, né? E a partir disso aí a gente traz essa família, né? Então, hoje, né, nós temos outros órgãos aqui municipais que já sabem que nós temos esse projeto lá, tanto as escolas, aí as crianças chegam, eles chegam lá, ele é atendido, e aí, além de não só praticar o esporte, a gente começa, né, a dar uma assistência para a família também. Na medida que porque a gente não foge do que nós somos, claro, né? A parte esportiva, mas a gente tem a nossa parte social, nós temos um projeto dentro, né, que é o Alimentar-se, né, que a gente alimenta as crianças também lá, não só as crianças, como familiares também, temos famílias que são cadastradas lá no nosso projeto. Nós temos uma parceria com o Mesa Brasil, né, que fornece as alimentações e tal, então isso na parte do esporte. E aí nós temos mais 60 crianças, que é na parte cultural, que hoje nós temos o nosso patrocinador, que é na parte da tarde, que é a ArcelorMittal, né? Aproveitar aqui, agradecer a ArcelorMittal. A ArcelorMittal abraçou, nós participamos do edital da ArcelorMittal e para 2025, e desde que a ArcelorMittal conheceu o nosso projeto, e agora para 2026 provavelmente teremos o novo patrocínio da ArcelorMittal, né? Depois das nossas prestações de contas, a ArcelorMittal vai estar também em 2026, e era na parte da tarde. E agora conseguimos com o pessoal da cultura, né? Com o Fundec da cultura, com o Sindec, que é o Fundo da Cultura, que é o municipal, com o Fundo da Cultura, e agora também nós temos aulas de manhã também, de canto e instrumento, a mais 30 crianças. Então, no totalizando 260 crianças hoje que nós atendemos lá na Associação de Moradores da Vila Paranaense, que é a associação onde a gente utiliza o complexo da associação, a área, a cozinha da associação, o galpão da associação, e nós construímos também um anexo lá, que é a nossa sede lá dentro também da associação, que nós conseguimos construir há 3 meses atrás. Ô, Fernando, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas eu tenho que tocar no assunto que um dia que eu fui lá conversar contigo, tu se queixou da burocracia, ou melhor, da dificuldade que o contador tem para, né, para chegar a empresa a fazer a doação, enfim, se tiver algum empresário que queira conhecer melhor, ele disse, não, eu quero associar a minha marca a esse projeto social, como é que eu faço? Vocês têm alguém preparado para ir, apresentar, conversar, dizer, não, tem que fazer assim, assim, assado, então, tem esse pessoal? Temos sim. Hoje a Rosânia, que inclusive ela não pôde estar aqui, né, que é a minha esposa, né, que ela que elabora o projeto, ela que é a coordenadora lá da nossa instituição, e ela tem a formação, ela se especializou, Elton, nessa área para poder atender. A gente sabe que hoje nós somos uma empresa, né, Elton? Então o terceiro setor hoje é uma empresa. Claro. Hoje, eu esqueci de falar, hoje nós temos 17 pessoas, né, que são contratadas, 17 colaboradores do nosso projeto. CNPJ. CNPJ, contratado CNPJ, né, para atender as crianças. Hoje as crianças também, eu não falei, todos os treinamentos das crianças, logo após o treinamento, todas essas 260 crianças, elas são assistidas com alimentação lá. Então, todas elas lancham todos os dias, de segunda a sexta, de manhã e à tarde.
Então você sabe que o custo é muito alto, né? Todos ganham uniforme. Todos eles são uniformizados, o Instituto fornece uniforme, fornece tudo. A capoeira recebe capoeira, jiu-jitsu tem os kimonos para praticar. Além do kimono, eles recebem o uniforme, que é para eles virem voltar de casa com a logo do Instituto, com a logo dos patrocinadores, né, que vão na camisa, eles saem de casa, vão para casa, chegam no Instituto e lá do Instituto eles tiram, botam o kimono para participar das aulas, sendo ou da capoeira ou de outras atividades que eles vão fazer lá. Música também eles trocam, chegam com camisa do Instituto e botam a música específica para música, para praticar música, né? Em resumo, é um negócio muito bem organizado. Estamos indo, né? O negócio está ficando legal, né? Somos, propriamente dito, somos 5 anos de CNPJ, mas 4 anos mesmo, assim, firme, né, em atuação. Primeiro ano é de saber onde vai ser colocado, fundar a instituição, né? Ver o que precisa, o que é necessário, né? Para poder chegar hoje, a gente está preparado para qualquer coisa. A gente está preparado para participar de qualquer edital, a gente está preparado para receber emenda parlamentar, a gente está preparado para participar qualquer coisa, seja governamental ou não, né? Hoje nós temos patrocinadores da Lei Incentivo Esporte como o Banco Itaú, como a Crona, Giasse, né? Todos esses, a Martinelli, né? Advogados. Então são empresas grandes, né? Que estão aí no Brasil inteiro, todos conhecem, temos credibilidade diante dessas empresas, então a gente está preparado para poder melhorar cada vez mais. E voltando ao teu assunto, né, de contador, como que faço, tem pessoas que estão credenciadas para poder conversar. E pela Lei Incentivo Esporte, Elton, muita gente acha que é a dificuldade, mas é muito simples. Qualquer contador, ele vai chegar lá, a empresa é lucro real, eu deduzo imposto de renda tanto, 2% vai para a instituição, recebe automaticamente um recibo da União, e esse recibo ele fica lá para a instituição que patrocinou, e ponto final. Não tem muito segredo. Não tem, é só força de vontade mesmo, né? Força de vontade. E hoje também nós temos um projeto nosso lá, que é o Amigos IDFC. Então, a partir de um sexto de um salário mínimo, você consegue ajudar lá o nosso projeto. Então, tem todas as nossas contas partidas na rede social nossa, né? Se olhar lá, todos os dias tá um monte de informações no nosso site e tal. Então, hoje, um Amigo IDF6 é aquela empresa que vai ser parceiro nosso, porque a parte administrativa tem vários recursos que a gente tem, que melhorias. Então, esse Amigo IDF6, esse recurso, né, que não entra do governo, que não entra na parceria da Lei Incentivo Esporte, porque a Lei Incentivo Esporte, quando você faz um projeto, só é para aquilo. Não pode ser retirado para nada. É pagamento dos professores. Mas os amigos do IF6 entram numa outra conta bancária para fazer gestão do dia a dia. Em si só da instituição, de todas as demandas que a gente mensalmente precisa para o projeto. Esse aí é o Amigo IDF6. Então, se você quiser, né, ser um amigo IDF6, só entrar em contato lá, só nas nossas redes sociais, idf6.oficial, ou também pode me chamar direto lá, entra lá no Fernandinho C06 lá no meu Instagram, manda uma mensagem lá também que eu respondo lá, que a gente estamos aí para conversar. E você é convidado para ir conhecer de perto lá na Vila Paraná. Isso, na Vila Paranaense. Conhecer de perto todo o funcionamento do IF6 e conhecer essa figura fantástica que é o Fernandinho. Fernandinho, eu quero te agradecer imensamente a tua vinda aqui no programa. Quero dizer que nós estamos abertos para o IF6, a hora que precisar, vir conversar mais, trazer a tua esposa, de repente, para falar um pouco mais dessa tecnicidade de como é que é a organização contábil, como é que funciona a questão das leis de incentivo, dos patrocínios, tudo isso a gente está à disposição aqui para o amigo, e parabéns por esse serviço que tu estás fazendo para a sociedade joinvilense. Eu tenho certeza que com o teu exemplo, lá atrás, antes de entrar na Catuense, ele deixou um legado muito grande em você, que você vai passar para essas crianças, que daqui a 40 anos, 30 anos, essas crianças de hoje, um deles, que a semente não germina para todos, mas um deles pode continuar fazendo o que você plantou no coração dessa criança. Obrigado, Elton, obrigado. Eu que agradeço, né, pelo convite. É muito bom, é muito legal a gente falar essas coisas. Eu me sinto muito orgulhoso, primeiro, da minha carreira, né? Primeiro que um pouquinho que eu pude contribuir com o esporte, com o futebol, não só aqui, mas na minha cidade também, no meu bairro. Creio eu que a semente também foi plantada lá, né?
através da minha saída, outros jovens também saíram de lá também, conseguiram voos altíssimos também. Então a gente fica feliz demais e espero eu também que essa semente seja plantada lá no bairro Comasa, na Associação de Moradores da Vila Paranaense, lá no Instituto Fernandinho, que o Instituto esteja lá para acrescentar na vida dessas crianças, na vida desses adolescentes, que eles se tornem pessoas do bem, cidadão do bem, independente seja um atleta ou não, mas o objetivo nosso é transformar cidadão do bem. Eu acho que esse é o nosso foco. Né, o foco do Instituto e de todas as pessoas que estão lá hoje colaborando para que a gente possa cada vez mais crescer. E quem ganha com isso é o bairro, é a cidade, é mais uma instituição aí que está crescendo para que a gente possa proporcionar e melhorar cada vez mais a qualidade de vida de todas essas pessoas, esses adolescentes e essas crianças lá do bairro Comasa. Obrigado, gente. Esse foi mais um Dialogar para Avançar, mais uma entrevista sensacional, né? E agradecendo aqui aos meus amigos e patrocinadores, Casa do Capitão, Promed Laboratórios, Web House Soluções de Nuvem, Daniel Gomes Imobiliária, Grupo Babitonga de Engenharia, InfoHouse Informática, Duplicar e Gráfica Expressa, e CID e Relojaria e Ótica. E eu convido a você curtir, compartilhar com seus amigos, nossas redes sociais, no nosso site, e para que na próxima quarta-feira você esteja conosco aqui com mais uma grande entrevista. Muito obrigado e uma boa semana.